Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paulo Antônio Papini e Cláudio Caivano. Agora é um quadrinho no nosso canal chamado Momento Condomínio, tá? A gente vai falar das principais questões que afetam aí quem mora em condomínio. Vai ser um bate-papo curto de 40 minutos, 45 minutos, toda segunda-feira, 11 horas da manhã, sem falta, tá? Então, hoje a gente está falando de fachada. Próxima semana, eu queria sugerir para o Dr. Cláudio para a gente falar de condômino antissocial. A gente teve um caso interessante desse Boa, aqui no escritório. Teve um boa. caso interessante desses aqui. Doutor Cláudio, apresente-se, por favor. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você, dividindo esse bate-papo aqui, agora falando sobre condomínio. Eu sou advogado como você, eu atuo já há quase 10 anos no setor condominial e sou pós-graduado em Direito Tributário, Processo Tributário e em Compliance, cujo processo eu também acabei me certificando pela Thomson Reuters, e o que eu tenho programado para atingir os condomínios é tentar implantar o compliance condominial. Então, nesse bate-papo, eu vou tentar trazer as duas coisas juntas, né? A legislação civil que fala de condomínio, aliado ao que a gente entende como compliance, para a gente bater esse papo aqui. Bom dia a Perfeito. todos aí que nos acompanharem antes ou depois, durante. Para quem não te conhece ainda, você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal com o meu nome, Cláudio Luiz Caivano, onde eu falo Cláudio Luiz exatamente Caivano. disso, né? De condomínio, compliance, e a gente tem ligado aí um pouquinho da política atual em relação à pandemia, também falando no canal um pouquinho. O nome do canal é Cláudio Luiz Caivano. Cláudio Quem Luiz quiser Caivano, digitar, pode exatamente. digitar Cláudio Luiz Caivano. Depois eu coloco o link do canal aqui para quem tiver curiosidade. Eu recomendo que se inscrevam. Já chegou a 1.000? Nós Tá estamos batendo hoje lá. com 967, faltam 33 Tá pessoas batendo. aí para nos Por favor, ajudarem amigo, por favor. Tá, para vamos podermos lá, amigo. fazer lives também, né? Não cai o dedo de ninguém. Já falei isso várias vezes. Não cai dedo. Não, já falei isso com o meu amigo Otávio Minhoto uma vez, quando a gente estava fazendo uma live, porque o meu canal tinha 500 pessoas. Não cai dedo. Isso é lenda urbana, tá? É lenda urbana. Dizem que as pessoas perdem o dedo. Você não vai ser rastreado pelo Alexandre de Moraes, porque você se inscreveu no Com certeza canal. não. É. Tá? Você não vai acordar com ele na tua casa às 6 da manhã no camburão da PF. Fica tranquilo. No máximo a gente pode acordar. Verdade, verdade. Vamos lá, Claudio. Vamos lá. Vamos chamar de Claudio, que sou mais informal, Com tipo. certeza. Cláudio e Paulo, Tá? bora para frente. Vamos lá. Vamos falar hoje de fachada, tá? Isso. Primeira pergunta. Tá? Você vai até explicar para mim também, porque eu não sou. Eu até mexo incidentalmente com questões condominiais, mas não é meu foco de atuação. Uhum. O que te entende por fachada? Fachada é toda a parte visível e que compõe um projeto arquitetônico, Paulo. Isso não sou eu que estou definindo, não sou eu que estou determinando, também não consta no nosso Código Civil, mas a gente tem que voltar um pouquinho para trás, é assim que a jurisprudência já se manifesta, tá? Nos casos relativos à fachada condominial. A gente tem que lembrar sempre que um projeto arquitetônico, quando ele é entregue, seja para venda, locação, enfim, ele tem por trás um pensamento, uma imaginação, um projeto. Alguém se debruçou sobre aquilo, desenhou, e aquilo faz parte, obviamente, de um patrimônio intelectual. Então, toda vez que você pense em alterar aquela fachada, não obstante já constar, a gente vai falar disso no decorrer aqui, já constar no Código Civil, tem que se lembrar que isso pode virar um outro tipo de ação por dano a um projeto intelectual, né, a um patrimônio intelectual. Então, toda aquela parte visível que não pode ser alterada e que consta lá no Código Civil dos deveres do condômino. Quer dizer, então a fachada não pode ser alterada. De maneira Não. alguma. Tá, e daí eu vou te fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta, mas é uma pegadinha. Bora lá. E como é que fica? Quando a pessoa envidraça a fachada? Tá. Já existe. Não está alterando? Não está alterando? Quando você envidraça a tua varanda, você não está alterando a fachada? Então, veja só como a jurisprudência se manifestou nisso e pacificou essa questão, Paulo. Eles entenderam, e aí você tem que guardar
essa referência, né, do vidro totalmente translúcido. O que entende-se por totalmente translúcido? Aquele que está com 100% ou próximo, muito próximo de 100% de translucidez, aquele que você enxerga do outro lado sem nenhum obstáculo. Então ele não pode ser esfumaçado, né? Não pode ser fumê, não pode ser espelhado, não pode ser nada, ele tem que ser totalmente translúcido. E aí o Tribunal de Justiça, aliás, o STJ já emitiu um posicionamento, né, com efeito aí para todo mundo, que o fechamento chamado envidraçamento de fachada não altera esse projeto arquitetônico que seria toda a parte visível, porque não altera essa visibilidade. Assim é o entendimento majoritário hoje. Então, eu fiz essa pergunta, na verdade, porque foi uma pegadinha, tá? Porque, assim, eu advoguei para uma construtora, por sinal, fica na minha rua, a gente fez uma convenção condominial. Perfeito. E a gente pegou, estabeleceu que a intenção daquele arquiteto que desenhou aquele prédio era que o projeto arquitetônico não envolveria envidraçamento. Não contivesse envidraçamento. Ok. Por algum tempo, a construtora conseguiu uma liminar para evitar isso. Hoje, você olha aquele prédio, todas as sacadas totalmente envidraçado. todas fechadinhas, todas envidraçadas. Todas envidraçadas. Entendi. Essa é uma questão. Veja só. É uma questão muito interessante, porque a convenção condominial, ela é suprema, né, Paulo? Ela é como a nossa Constituição Federal. Bom, como deveria ser, né? Eu não vou fazer esse tipo de comentário hoje. Deixa eu falar, mas assim, veja só. Se você tiver que alterá-la, como você comentou agora, conseguiram uma liminar, mas a forma correta de se fazer uma alteração é você ter presentes ali, né? Ou pelo menos serem. É que assim, a questão toda foi o seguinte: na verdade, eles conseguiram alterar a convenção condominial e a gente entrou numa briga, tá? Daí não foi ok. Que era a construtora e o arquiteto contra o prédio. Entendi. Olha, perfeito. Eu desenhei a Mona Lisa. Se você quiser encrespar o cabelo dela, fazer a Mona Crespa, você vai pintar o seu quadro. Você não vai alterar o quadro que eu fiz, entendeu? Uhum. Mas a gente conseguiu uma liminar até, conseguiu segurar essa briga por uns 2 ou 3 anos. No final das contas, a gente fez um acordo e liberou o prédio para fazer o que bem entendia. Porque... Entendi. Mas então, pelo que eu estou entendendo, eles tinham conseguido a alteração condominial da convenção condominial da forma correta, com o quórum específico que consta no Código Civil, tá? Ok. Esse é o caminho, né? O caminho é seguir a regra. Se você quer uma alteração, você tem que buscar trazer todo mundo para uma reunião e ter a aprovação de pelo menos 2/3. Caso contrário, você não terá alteração de convenção de condomínio, né? Esse é o caminho. Até mesmo porque no meu prédio, a gente teve essa discussão uma vez, e eu fui voto vencido, e eu nem me animei muito que era a questão... A esticar. Eu sei que você tem a tua varanda envidraçada. A minha a gente já falou sobre isso. Mas o meu voto no meu prédio foi, não, eu não quero definir padrão nenhum. Eu quero que os apartamentos não tenham varanda envidraçada. Ponto. Né? Só que você foi voto vencido, acabou sendo voto vencido, provavelmente, né? Eu acho que tive eu e minha vizinha. De 56 apartamentos, teve 2. E uma hora até um deles virou, que era advogado também, pegou e falou: Paulo, assim, você vai brigar na justiça, você vai perder, cara. Você sabe que você vai perder. Infelizmente, sim. Vou gastar dinheiro, vou... Eu disse infelizmente por ser você, meu amigo, tal, mas a gente tem que levar em consideração que vivemos numa democracia. Então, se a maioria dentro de um condomínio, e eu prezo muito isso, porque ela é uma comunidade, ela é um microcosmo e ela também representa o que a gente vive lá fora na nossa vida cidadã, ou pelo menos deveria representar, né, tanto dentro quanto fora. O que ocorre é que muitas vezes algumas pessoas, e principalmente nesse caso de alteração de fachada, algumas pessoas querem ser mais diferentes do que os demais, ou totalmente diferentes dos demais. E aí podem incorrer em casos como, por exemplo, alteração de cor, a alteração de algum tipo de esquadria,
alargamento de porta, como eu já consultei casos aí nos tribunais de justiça do Brasil. Então você tem alargamento de porta, troca de esquadria, mudança, alteração de cor, tudo isso já é entendido pelo sistema judiciário brasileiro como alteração de fachada, e aí com obrigação de fazer, né? Quer dizer, se essa pessoa insiste, entra na justiça para conseguir, porque vai tomar multa, aí provavelmente vai se defender com uma consignatória em muitos casos, vai querer discutir o mérito e tal, vai acabar tendo que voltar ao status quo originário. Uma pergunta, a fachada é só o que é visível da rua? Não necessariamente. Quando a gente pensa em projeto arquitetônico, Paulo, a gente teria que alargar um pouco essa compreensão. Essa é uma discussão, essa pergunta sua é o que ocasiona a maioria dos casos que eu tenho visto no judiciário. Por quê? Imagina que você tem o fechamento da varanda, né, vamos chamar assim, ou sacada, seja lá o que for, e você tem geralmente aquele guarda-corpo, né? É assim que ela é entregue, ou de alvenaria mesmo, ou às vezes de algum tipo de ferro, enfim, alumínio, seja lá o que for. E aí a pessoa interpreta que normalmente o condômino interpreta que a fachada seria só aquela parede, né? Aquela parte totalmente externa. Mas não, você tem que entender que visível está a sua segunda parede, aquela que muitas vezes divide a sua varanda do restante do seu apartamento. E aí algumas pessoas às vezes querem derrubar essa parede, aumentar a sala, envidraçar a varanda, sabe? Começa a ter a vontade de tornar-se diferente. Refinando a pergunta, vou falar de um caso concreto que a gente teve no escritório, faz tempo isso. Era um cliente nosso em Moema, que ele pegou, resolveu na cobertura que ele morava, também esses casos quase sempre viram acordo, né? Uhum. Quase sempre viram acordo. Raramente, assim, você até acha na jurisprudência tal, mas 90% dos casos que esbarram nessa discussão se transformam em acordo. Pelo menos a minha experiência, acho que a tua deve ser parecida também. É, parecido. Mas eu lembro que esse meu cliente, ele resolveu criar uma casinha na cobertura. Um formato de uma casinha em cima do prédio, sabe? Tá. Então, a cobertura, ele construiu uma casinha e tal. E entraram com ação demolitória por duas razões. Primeiro, que ele teria agregado peso na cobertura, que a gente provou tecnicamente que ele tirou o peso da cobertura para fazer aquela obra. Tá? E segundo, que alterava a fachada. E eu lembro que o juiz acatou esse argumento, porque eu coloquei na defesa, peguei e falei, olha, ele está numa cobertura do 24º andar. Quem que está vendo essa alteração de fachada? O avião da TAM que passa 300 km por hora para atravessar? Entendo o teu ponto de vista, né? Entendo o respeito também. E o juiz pegou, ele indeferiu eliminar o condomínio com esse argumento. Falou, olha, sinceramente, qual que é a urgência aqui? Essa fachada, obviamente, até porque o prédio estava numa localização X de Moema, que era o único prédio alto que podia ter na região. Tá. Depois estavam todos eles naquela linha do aeroporto, sabe? Uhum, então, sim. O prédio mais próximo depois dele, ou perto dele, tinha 10 ou 12 andares. E o dele tinha 26 ou 27. Né? Entendi. O juiz pegou a eliminar, no final das contas, a gente acabou fazendo um acordo. E tiraram, então, provavelmente, a obra. Não, ele indenizou o condomínio. Okay. Questão de obra, tem uns detalhes, assim, esse meu cliente ele é chefe de cozinha, até relativamente famoso, né? Tá. E daí a grande questão não era nem se o dinheiro que ele pagaria o condomínio, era que os condôminos queriam que ele se comprometesse a 3 vezes por ano fazer um churrasco, mas ele pessoalmente cozinhando para o condomínio. Nossa. É sério. E não inusitado para dizer o mínimo, né, Paulo? Não, teve uma compensação financeira para o condomínio também, mas eles queriam isso também. E não podia ser preposto. Tinha que ser ele pessoalmente. Tinha que ser ele cozinhando, afinal de contas, o renomado era ele, né? O renomado era ele. Em questão de condomínio, a gente vê esse tipo de coisa.
Não, exatamente, é por isso que a gente está falando, né? Ela representa, a vida em condomínio representa um microcosmos, de verdade, né? Porque, por exemplo, eu até comentei isso no último vídeo que eu fiz, o deputado Luiz de Orleans e Bragança, né? O príncipe, ele recentemente defendeu O num vídeo que ele princeso. fez, o princeso, ele defendeu uma coisa que eu não podia concordar mais. Ele quer uma reforma, né, na mente dele, ele quer lutar por isso, uma reforma tributária onde nós pudéssemos ter controle dos gastos por bairros. E aí, eu fazendo Perfeito. uma analogia bem tosca, com o perdão, para a gente poder conversar aqui, falei, a mesma coisa que você pensar num condomínio. Então você tem lá o seu razonete ali, você tem o controle de despesas ordinárias, eventuais despesas extraordinárias, a nossa arrecadação, nosso pagamento. O bom uso do dinheiro, isso inclusive envolve compliance, dá total transparência nisso, etc. E eu não podia concordar mais com ele. No entanto, Paulo, Você falou será uma que coisa nós agora. temos essa maturidade? Você falou uma coisa agora que eu concordo contigo, mas isso envolve uma questão constitucional, né? Porque constitucionalmente os nossos, a gente está saindo agora fora da área condominial, porque o nosso sistema tributário, o imposto não pode ser vinculado, né? Exatamente, O imposto não pode ser exatamente, vinculado, que deveria poder exatamente. ser, que deveria poder Sim. ser. E Se ele eu pegar, cita, inclusive, no pensamento dele, o IPTU, né? Porque, obviamente, a maior arrecadação da cidade é o IPTU. Então, ele queria que ficasse alocado esse IPTU daquele bairro para usufruto do próprio bairro. É o que você acabou de dizer. Existem alguns entraves que precisam ser transpostos, mas, assim, um pensamento interessante. É você pensar no bairro como um grande condomínio, né? que na verdade é o modelo americano. Não sabia, não Esse é o sabia. modelo americano. Tem até alguns filmes que brincam com isso, tem até um capítulo dos Simpsons que também brinca com isso. A questão do CEP é muito importante lá, porque assim, Hum. a escola pública americana, quem vai definir é o bairro. E daí é o Ok, imposto que ok. é dirigido aos serviços prestados pelo bairro. Então, dentro de uma cidade americana, você pode ter escola pública pior que uma nordestina, isso acontece, aquelas do interior do Nordeste, e você tem escola pública padrão Suíça. Entendi. É o morador Justamente que por vai. conta desse tipo de arrecadação, então, É o né? morador que vai decidir. Eu quero pagar quanto de imposto? Quero pagar até X de imposto? Ok, então eu vou ter uma escola pública melhor ou pior, etc. Tá? Entendo. É uma questão interessante, né? Talvez, de novo, colocando isso, como você bem colocou aí, das diferenças de cidade e de bairro já nos Estados Unidos, imagine as nossas diferenças aqui, né, Paulo? Mas que eu Existem acho. diferenças muito grandes, né? Na verdade, a questão de escola, eu sou favorável até voucher. Não sou nem favorável à escola pública. Uhum. Eu acho que deveria coexistir igual. Mas vamos voltar para a questão condominial. Vamos voltar para o condomínio. Aqui. Por que que eu sou um defensor dessa questão? Eu lembro aquela frase, que ela é grande, mas para resumir, né, o pensamento de Rui Barbosa, né? Você tratar os iguais de maneira diferente ou os desiguais de maneira igualitária é uma grande injustiça. Então, quando você está numa comunidade condominial, onde todo mundo tem teoricamente o mesmo imóvel, claro que você tem particularidades, inúmeros condomínios em São Paulo, o Copan é um grande exemplo, né? Sim, Ele tem vários tipos de unidades e tal, mas você tem uma mesma fachada, você tem ali uma isonomia. Então é nesse sentido que eu defendo. E quando você compra uma unidade, você comprou a sua, comprei a minha, eventuais espectadores aí também vão ter comprado os deles e tal, a gente assina quase que implicitamente um contrato, né, que é um contrato de adesão, que é a convenção condominial. Eu aceito aquelas cláusulas que ali estão postas. Dentre elas, as mais modernas, nas mais antigas era difícil ver dos deveres dos condôminos e tal, mas hoje em dia você vê muito, e já está transcrito o que eu ia deixar para o final, mas vamos falar agora, né, o 1336, inciso 3º do Código Civil, que é justamente não alterar a cor nem a fachada, né, você não fazer obra na parte arquitetônica do seu edifício, da sua unidade, que você teria o pretenso direito, entre aspas, né? Isso demanda um pouco mais de cultura, até de Sim, civilidade da nossa parte, né? sim, perfeito, perfeito. Até de civilidade. Eu sei porque eu advoguei uma vez para uma construtora que ela fazia aquelas paredes estruturais, sabe? Sei. Ela desistiu disso. Ela desistiu disso.
Porque cada morador achar, porque está escrito no contrato, pelo amor de Deus, você não pode fazer uma cozinha americana. Tá? Se você fizer uma cozinha americana, você pode derrubar o prédio inteiro para fazer a cozinha americana. Paulo, exato. E cada morador achava que dentro de casa ele podia fazer o que... Olha que interessante esse caso concreto que eu vou te comentar agora, que está aqui comigo. Um determinado condômino estava fazendo uma obra usando um martelete. O martelete é uma espécie de picareta, vamos chamar, né, elétrica, e que bate com uma força descomunal. E acho que o rapaz que estava operando acabou esbarrando numa coluna do prédio e ele estava insistindo. Quer dizer, aquilo começou a vibrar o prédio inteiro. A síndica daquele condomínio, ou o síndico, foi acionado e tem o direito, né, pela NBR 16.280, a verificar a obra, né, o andamento, verificar a RT, ver quem é o responsável técnico e tal. Ela entrou, verificou, aí a pessoa corrigiu, parou de usar o martelete naquele segmento, e ela reparou que tinha tirado uma porta de esquadria justamente de contato da varanda com a sala. Então isso é considerado alteração de fachada. E por uma peculiaridade desse condomínio, eles já logo no início, na instauração desse condomínio, eles fizeram uma assembleia com todos os condôminos presentes, definindo o que poderia ser modificado ou não na varanda, para justamente não interferir na fachada. E aí o vizinho de frente soube da reforma e se achou no direito não só de tirar a porta, Paulo, mas como eliminar a parede. E assim, e é engraçado para quem está vendo esse programa aqui, porque não pense vocês que isso acontece só em prédio da Coab, não, tá? De jeito algum. Eu diria que é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Quanto mais grana o cara tem, mais ele acha que ele pode fazer acontecer e, sabe? É isso. Então, assim, é uma coisa delicada. Eu já tive briga em prédio, em apartamento de 5 milhões de reais, de condômino que queria usar a garagem para guardar sofá. Como assim, né? No meu prédio a gente teve essa briga. É que assim, eu convenci esse condômino que estava tendo essa atitude meio antissocial na conversa, né? Cara, amigo meu, tá, um dia eu virei pra ele e falei, pô, Alexandre, desculpa, meu. Já pensou se todo mundo aqui começar a pensar? É isso, Paulo. É isso. Sabe, que pode usar garagem para... Ele tinha um negócio aí que ele tinha um carro de competição que ele usava gasolina de aviação. Ele colocava galões de gasolina de aviação na garagem. Pelo amor de Deus, amigo. É uma bomba prestes a explodir isso aí, sabe, né? Não dá, meu, não dá. Super volátil. Então, sabe, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, acho que, né, pelo que nós nos conhecemos, você há de concordar. Para a gente ter o bom senso, é preciso ao menos haver um senso. O problema é que no Brasil a gente tem uma disparidade de pensamento, porque o brasileiro é muito... Eu digo isso, tá? É um pensamento meu. Ele é muito particularmente afeito a ter razão acima de qualquer coisa. Inclusive tem uma frase de Schopenhauer bem interessante nesse sentido, naquele livro A Arte de Ter Razão. Ele diz, seria muito mais honesto nós usarmos os debates para trazer a verdade à luz. Mas a gente faz, como seres humanos, exatamente o contrário. A gente põe a nossa vaidade na discussão para ter razão. E exatamente. Isso não traz nenhum benefício justamente a uma comunidade como o condomínio, né? É o contrário, é o que você falou. E se todo mundo começar, cada um a pensar pela sua própria cabeça? O que vai acontecer? Qual o risco que esse condomínio está correndo? Eu falei, na verdade... Mas assim, daí a gente chega nesse ponto com a questão do envidraçamento, tá? Eu sei que minha opinião é minoritária. Minoritária? Ultra minoritária. Não, aqui a sua opinião é de metade já, Paulo. Só tô nós dois aqui. Mas eu partilho da seguinte visão. O prédio que eu fiz, aquela convenção, a condominial, minha visão é contratualista. Minha visão do direito é contratualista. Então, olha, você comprou... Aquelas pessoas compraram um apartamento onde estava especificado. Diferente do seu, ainda que não estava especificado. Naquela estava especificado. Você está comprando um apartamento cuja fachada não poderá ser envidraçada. E
infelizmente, isso. E daí, quer dizer, as pessoas que acham razoável violar uma condição contratual pré-estabelecida, nesse caso aqui, são as mesmas pessoas que criticam o empregado que vai no seu trabalho para reclamar, para discutir o contrato que ele assinou. Sim. É complicado isso, né? Muito assim, complicado. Eu até sou muito favorável que você pudesse, por exemplo, a gente vai falar sobre isso aqui ainda, eu não acho que seria errado uma convenção condominial poder estabelecer, mas claro, daí as pessoas vão ter que ter bom senso para evitar até que essas coisas cheguem ao judiciário. Mas eu não acho errado, por exemplo, eu sei que é proibido isso, que uma convenção condominial estabeleça que no prédio X não haverá cachorro. Sim. E olha, eu adoro animal. Uhum. Sempre na minha vida tive cachorro, gato, etc. Mas se eventualmente 100 pessoas quiserem comprar apartamento num prédio, olha, 100 onde pessoas você que tem não garantido que não vai ter animal, né? E daí Qual aparece alguém e vai conseguir uma liminar, e vai conseguir essa liminar. Infelizmente. E vai conseguir se eliminar, porque tem toda uma legislação, uma jurisprudência hoje que permite isso, tá? Para falar, não, aquela pessoa vai poder ter cachorro, aquela pessoa vai poder ter gato. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas cidades como Nova York, é comum que os moradores de um prédio te aceitem ou te rejeitem. Mais ou menos para você virar sócio do Paineira, sabe? Tá, ok. Para você virar sócio Inclusive, do uma vez eu Paineira. defendi um cliente num caso com Paineiras por causa disso. Mas ele não ganhou a ação, com certeza ele não ganhou a ação. Não ganhou a ação. Mas houve da mesma forma como você colocou dos casos condominiais, acabou havendo um acordo entre as partes. Acaba tendo um se acordo, compuseram. Vai que cria um precedente, né? Exato. Porque eu lembro que teve até um caso famoso do Orestes Quercia, que queria ser sócio do Paineiras e não conseguiu. O Orestes Quercia queria ser sócio do Paineiras e não conseguiu. Fica lá a foto do sujeito, e daí o pessoal escreve, não quero, por isso. Entendi. Não foi aceito. E não foi aceito. Mas, assim, é razoável que você tenha uma comunidade e você pega e fala, eu não quero colocar, eu quero escolher quem vai estar aqui dentro. Ponto. Sim, eu não considero desarrazoado. Violação do direito de propriedade. Não considero violação, não. É uma questão de afinidade, né? É o que você acabou de dizer. Agora a gente vai falar assim, não, mas a pessoa compra o imóvel e não lê a convenção de condomínio, porque ninguém lê. Não lê. Meu amigo, você comprou o imóvel, você não leu a convenção de condomínio, azar o seu. O seu, né? Exato. Azar, e Paulo, você tão bem quanto eu, você sabe que as construtoras, elas se esmeram em te dar, né, como comprador, todas as informações. Então você tem ali o projeto arquitetônico, você tem nas suas mãos o manual do proprietário para saber onde passam canos, onde passa a eletricidade, onde passa a coluna, que paredes você pode mexer ou não, né? As esquadrias que você obviamente não pode mexer. Quer dizer, você tem tudo à sua mão e mesmo assim existe, né, um número grande de pessoas que se dirigem ao judiciário, porque o brasileiro também tem um ânimo judicante, no meu ponto de vista, muito grande, né? Que ele não se contenta com a lei, ele quer trazer a lei para o colo dele, né? Ele quer fazer a interpretação dela dentro daquilo que ele entende como correto, e não é bem assim, né? O que eu vejo é que o brasileiro não tem uma cultura do jurídico preventivo. Perfeito, o brasileiro não tem. Seja na área condominial, falar em compliance hoje, você mesmo sabe que é terrível, Paulo. Os síndicos saem correndo como se a gente... acho que forma uma analogia muito forte com a Lava Jato, com todas aquelas investigações, então fica no imaginário e o síndico sai correndo, quando, na verdade, o compliance viria para dar um selo de qualidade, né, grosseiramente fazendo uma analogia aqui, na gestão dele, justamente para ajudá-lo, né? Olha, eu ajo com transparência, eu estou aqui com compliance. Tem uma amiga minha de graduação, né, a doutora Alessandra Azevedo Domingues, né? Ela até foi chefe minha em alguns cursos que eu dei na ESA, né, e eu até falo com muito orgulho, assim, que, para meu ver, ela caminha para se tornar a maior contratualista do Brasil. Poxa, que legal. E o escritório dela é só contrato que faz, só faz contrato. Ela fala, Paulo,
de cada 30 clientes que eu mando um orçamento para fazer um contrato bem feito, etc, 29 fogem. Olha, não sabia dessas informações, mas eu costumo dizer a mesma coisa. Você tenta fechar cláusulas, proteger seu cliente, aí muitas vezes, por ser, sei lá, loja, um comerciante, enfim, qualquer coisa que seja, ele vira para você e fala, mas desse jeito aqui, sabe, ninguém vai assinar. Mas espera aí, você não quer se proteger, você também não quer proteger até o seu cliente para que vocês estejam ali alinhados? Então, não... Aí acaba acontecendo o quê? O brasileiro não contrata absolutamente nada. Porque ele assina, mas finge que não assinou, finge que não leu, enfim. É bem difícil. E daí bate na porta do judiciário, que eu até falo. Exato. Né? Eu até falo isso em algumas aulas que eu dou sobre esse tema, eu falo isso no meu livro também. Tem aquela questão da suspensão do passaporte devedor. Sim. Né? Que se você fosse entender viável esse requerimento, que eu entendo que não é, mas se você fosse entender viável, eu diria que seria viável apenas para os casos de condenação civil derivada de condenação criminal. Tá. Se fosse em termos viável. Né? Porque a grande questão que eu falo, tem um capítulo que eu falo no livro, olha, nós temos liberdade de contratar. Se eu tenho liberdade de contratar, eu tenho a liberdade de escolher quem vai ser meu devedor e que tipo de garantia eu quero exigir de ser devedor. Perfeito, perfeito. Agora, entendo assim também. Se eu faço contrato de qualquer jeito, com alguém que não tem garantia nenhuma, que não tem liquidez patrimonial nenhuma, como é que eu vou questionar depois? Não vai pagar, daí eu vou poder chegar no judiciário e falar, pô, judiciário, dá para suspender um direito fundamental do cara ali porque ele não está me pagando? E eu, assim, o que eu falo da área jurídica, e outro dia eu falei isso para um parente meu, tá? Que está com uma questão de divisão patrimonial muito complicada. Eu até pensei em lhe chamar, mas ele não quer ouvir o que tem que ouvir, na verdade. Então, mas está com uma questão de divisão patrimonial muito complicada. Esse meu parente está no segundo casamento, tem filhos. Envolve uma série de questões. Os dois têm 2 casamentos, tal, tem filho não comum, uma coisa complicada, né? E eu virei para esse parente e falei, olha, fulano, é assim, você pode gastar tanto agora para resolver, que parece caro, ou você pode gastar 20 vezes mais no processo judicial e não necessariamente vai resolver. Perfeito. É que nem você fazer ginástica agora, procurar controlar a alimentação, fazer ginástica, ou resolver, olha, deixa eu ter infarto primeiro, para ver o que eu faço depois. Remediar, né? E pode ser bem tarde, porque você pode ter lesionado bastante coisa. O que vale para a saúde, vale para advogado, vale para tudo. Tá? Perfeito, perfeito. Concordo. A prevenção é muito mais barata e muito mais eficaz, muito mais barata e muito mais eficaz do que remediar, não tenho dúvida. E é interessante isso que você acabou de comentar, olha como tudo é muito interligado, né? Você acabou fazendo um linkzinho aí. As pessoas costumam dizer, aqueles que gostam de viver em casa, e jamais vou viver em um condomínio. Não, mas você já tem um condomínio. A sua família é um condomínio. Basta falecer um ou se separar, você vai entender o que é de fato um condomínio, né, Paulo? É que a questão jurídica, o que você falou, é de difícil compreensão. A gente há de convir que não é fácil, né? Pensar aí no ser humano médio em qualquer lugar do planeta. É bem complicado você juntar todas as legislações daquele país que você vive para poder entender de conduta social, de moral, de ética. E aí, quando eu tento trazer tudo isso para o condomínio, de maneira bem rápida e sucinta, para não tomar muito tempo da nossa live nisso, eu digo o seguinte, ética é aquilo que você quer para você, né? Então, isso sem levar lá para trás, para Platão e etc. Mas se você quer o bem, você pratica o bem. Então, ética dentro do condomínio é você fazer o certo porque é o certo a se fazer. Nada mais, ponto. Aí vem a segunda questão, que é a moral. Aí é a visão kantiana, na verdade. Kantiana, né? Exatamente. Aí eu digo assim para essa pessoa... o mundo vai ser um lugar melhor. É isso, exatamente. Você está vivendo numa comunidade, então você tem que se inserir naquela comunidade e querer ser inserido naquela comunidade, né? É uma via de mão dupla. E aí a pessoa fala, mas como você pode dizer de moral dentro de um condomínio? É fácil, você não tem um regimento interno.
O regimento interno ali é equivalente ao Código Civil para você na rua como cidadão. O regimento interno vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer em termos comportamentais no seu condomínio. Mas aí a gente termina na questão da própria convenção. E aí termina no que você falou. Ninguém leu. E aí você quer judicializar isso, discutir, querendo ter razão. Já fica difícil, né, Paulo? Se você entra num embate para ganhar... E hoje a gente tem um problema mais grave ainda, né? Que eu costumo falar que os exemplos vêm de cima, principalmente os maus exemplos. Né? Isso, né? A partir do momento que você tem um magistrado do STF achando que pode rasgar a Constituição tudo. a seu bel prazer, porque eu sou magistrado do STF, o que impede um síndico de achar que lá convenção sou eu? Pois é, Paulo, e quase, já que o teu intuito era falar disso, eu ia encontrar uma brecha para falar... Não, para falar de condomínio, né? Mas eu ia achar uma brecha para encaixar e agora você acabou me dando essa brecha e nós não combinamos nada, né? Bom que fique claro aí gravado. O PL, né, antigo PL 1179, que veio a se tornar a Lei 14.010, super recente aí, tinha lá um artigo 11 que dava poderes para o síndico dizer quem você ia receber e quem você não ia receber na sua casa. Isso em virtude da pandemia. Então, esse artigo 11 não foi aprovado. Não, ele foi vetado pelo presidente. Mas você sabe que em relação a corretores de imóveis, isso está acontecendo. Está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo. Está acontecendo. De chegar o corretor, ó, marcou com antecedência de levar o cliente. Não vai entrar. Ponto, não vai entrar. É isso. Aí tem que, de novo, judicializar essa questão para o cara poder trabalhar, para ir ver aquela unidade. É uma calamidade. O que você falou é a falta de senso, que chega também à falta de bom senso, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta de fachada. E daí eu queria fazer... Essa pergunta eu queria dividir depois uma segunda pergunta. Tá. Apesar, assim, tudo bem. É um consenso hoje que você pode envidraçar a tua varanda. Sim. Ok? Daí o prédio pode definir que tipo de vidro será, qual o produtor, qual o fabricante, qual o grau de translucidez, e por aí vai. Para que as varandas envidraçadas fiquem uniformes. Perfeito. Correto? Correto. Na verdade, quando você diz, só para deixar claro para o nosso ouvinte aí, quando você diz o condomínio, né, a gente está falando, obviamente, dos condôminos, né, Paulo? Porque isso vai ser decidido através de uma assembleia. Sim. Né? E os condôminos, e a assembleia vai decidir, olha... Isso. Que tipo de o padrão, né? Vai definir o padrão do vidro. O padrão do vidro, o grau de translucidez, etc. Né? E tem até bastante jurisprudência, eu estava vendo ontem, que de repente algum condômino resolve usar fora do padrão e o judiciário vira falar, amiguinho, ó, é isso. Isso não vai acontecer. Isso, na verdade, eu até acho uma ideia interessante, né, você definir esse padrão, você pré-definir esse padrão, mas daí você chega a um ponto. O que acontece quando você chega naqueles prédios antigos de Higienópolis, da Consolação, que esse padrão foi definido, só que o fabricante daquele vidro não existe mais, aquele vidro não é mais produzido. E daí você pode perceber que você passeia por Higienópolis, são prédios de 50, 60, 70 anos. Sim, verdade. Acaba sendo, cada vidro tem um tom de translucidez. Tem um tom diferente, isso mesmo. Um pouquinho diferente um do outro. É. Quer dizer, no final das contas, por mais que você faça algo para manter a fachada, na hora que é aprovada o envidraçamento, por melhor que seja a intenção, o tempo vai se encarregar de desuniformizar aquelas varandas. Exato. De tirar aquela uniformidade que deveria existir. Olha, entraria uma questão bastante interessante, né? Por exemplo, se houvesse um consenso nesse condomínio, o que poderia ser feito? De repente, um rateio para uniformizar tudo de uma vez. Então, você vai ali fazendo reservas para que o condomínio se encarregue de substituir tudo aquilo, porque se você deixar a cargo do... É claro, tudo isso decidido em assembleia, né, com votação, enfim, seguindo as regras democráticas, ou ao menos supostamente democráticas. E aí, se você deixar isso a cargo de cada unidade autônoma, você pode, como você mesmo usou o termo tempo,
sofrer consequências nesse tempo, né? Porque um vai fazer de um jeito num determinado momento, outro vai fazer em outro. Então, uma forma talvez que pudesse ser solucionado isso seria o rateio, e aí o condomínio, a hora que tiver esse dinheiro, ou se parcelou com alguém, consegue uniformizar todas as unidades nessa questão de envidraçamento. Pode ser algo interessante para a gente, pelo menos, ter um visual equânime, né, Paulo? Você vai ter, é uma alternativa, ao menos. Teríamos que convencer os condôminos que já têm fachada envidraçada a reenvidraçar. É isso. A reenvidraçar. Não sei se eu votaria no negócio dele. Não, claro, por isso que eu estou colocando aqui como uma alternativa, né? Mas é algo que tem que ser. E eu diria o seguinte: você não vai resolver isso em uma assembleia, que é o que você acabou de ver. Nós dois aqui somos só dois e já divergimos. Então, você ia ter que pôr isso em discussão, né? Olha, vamos conversar, vamos pensar, avaliar talvez outras possibilidades. Eu não sou dono da verdade, então pode ser que exista uma outra forma de conduzir essa questão. Mas ela tem que ser conversada, né? É uma comunidade, é um... Como é que a gente vai falar? É um instituto vivo ali, né? Ele está sempre mudando, é o que você falou. As pessoas se mudam, vão para apartamentos maiores ou se separam, como você usou esse exemplo, acabam tendo que ir para apartamentos menores, enfim. Aquilo é um organismo vivo, está sempre em mudança. E o tempo pode ser um carrasco nesse sentido, né? Precisa ter muito cuidado quando vai se propor certas coisas. E o problema também dessa... É porque, assim, essas empresas... Bom, a gente sabe que no Brasil uma empresa dura pouco tempo. Infelizmente, né? Uma empresa dura pouco tempo. Uma empresa no Brasil, quando dura muito tempo, dura 50, 60, 70 pois anos. É. Eu não lembro se eu vou estar certo, é um ato falho, mas eu lembro de ter lido algo que, por exemplo, uma indústria automotiva que pare de fabricar um determinado veículo, ela tem que manter a fabricação de peças para aquele veículo durante um X tempo. Eu não sei te dizer se são 10 ou 20 anos, mas aí já demonstra o que você está acabando de dizer. Existe uma limitação temporal, né? Mas na prática isso não existe, tá? Na prática, é assim, será produzida a peça para aquele veículo se houver interesse de mercado. É isso. Se houver interesse de mercado. Uma vez eu tive 3 classe A's na minha vida, né? O classe A da Mercedes. E uma vez eu tive a infeliz ideia de comprar aquele câmbio semiautomático. Sei. Que não tinha embreagem, mas tinha câmbio, mas não tinha embreagem. Sim, lembro dele. Depois de um ano eu troquei aquele carro, porque assim, depois de 2 anos do meu carro, já não tinha mais peça para ele. Já não existia mais peça para aquele câmbio. As vendas foram muito baixas. Isso na prática... É assim, vai existir peça para um veículo se houver interesse de mercado. Agora, um carro que fabricou 300, 400 unidades, você vai morrer. Como é que a indústria vai fazer isso? Isso não vai compensar, né, financeiramente para ninguém, né, Paulo? Não vai compensar. Em termos práticos, não acontece. E aí você vê como a questão condominial, que você, né, propôs essas nossas lives aqui, iniciando hoje, representam efetivamente o que eu acabei de dizer, né? Um organismo vivo está sempre em transformação, porque as pessoas são diferentes. Agora, volto a repetir aquilo que você bem colocou, nada impede de você ter um consenso de afinidades aí, né? Um ajustamento, e de repente, num único prédio, você ter só pessoas que não queiram envidraçar a fachada, ou você ter só pessoas que moram ali porque não querem ter pet. Nós não vivemos num regime democrático? Eu acho que deveríamos caminhar para isso. E quando eu falo de pet, meus amigos, por favor, eu gosto de cachorro, tenho cachorro, já tive cachorro, tenho gato em casa, mas eu acho que eventualmente o direito que alguém tem de morar no pet. E o mesmo pode acontecer até com crianças, né, Paulo? Quantos casais a gente conhece no nosso convívio que optaram em não ter filhos? Então, vamos construir aqui um prédio de X andares, X apartamentos, somente para casais, né? Independente aí de gênero e etc. E aí que não querem crianças, não querem ter filhos, você não precisa ter área de lazer, enfim. Como existem alguns hotéis no Brasil que não aceitam criança. Pois é. O que eu penso é que assim, aquela ideia que nós vivemos aí durante muitos anos do politicamente correto e tal, no meu ponto de vista, com perdão de dizer isso, é quase que uma ditadura moral, né, que nos foi imposta, e aí ela acaba ocasionando
vamos chamar aí grosseiramente de mimimi, né? Então, não, você não pode fazer um prédio desse porque você está segregando as pessoas. Mas como assim? Eu não estou segregando ninguém, eu estou só colocando ali as pessoas que têm afinidade e que concordam com aquilo. Essa pessoa não quer, vai morar num outro prédio, é ou não é? Nesse final de live eu diria, por que você não pode abrir um restaurante onde se pode fumar? É uma questão equivalente. Eu vou falar, eu não sou fumante, eu nunca fui fumante na minha vida. Uhum. Eu acho o gosto de cigarro nojento. Hábito terrível. Mas por que não? Eu fui fumante durante muito tempo. Vai caber a mim falar, olha, não vou entrar no seu restaurante, porque eu não quero. Tá? É isso, perfeito. Mas nós estamos chegando no limite do tempo que você tinha colocado, mas assim, eu penso que nós dois tenhamos aí um consenso em termos de pensamento, e aí a gente vai voltar numa questão que a gente já falou, que é o brasileiro, ele espera muito que o poder público determine o que ele pode ou não pode fazer. E o Estado envolve essa questão do fumo, né? Então você não vai ter essa possibilidade de escolher, esse restaurante permite fumante, eu vou naquele outro que não permite. Então eu vou ficar lá sossegado porque eu não fumo, nunca fumei. Não, o Estado determina. Então todo estabelecimento tem que ter área para fumante, ou tem que ter área para não fumante, e agora hoje simplesmente não pode mais ter nada. É o que você falou, é o Estado que determina o que você pode ou não pode fazer. É um cerceamento de liberdade, no meu ponto de vista, né? Meu caro amigo, já passamos do limite da live, tá? Mas o papo flui, né? Foi excelente, Paulo, adorei. Semana que vem a gente vai falar sobre o condômino antissocial. Antissocial, perfeito. É interessante, né, para te falar dele. Cláudio, grande abraço para você, meu querido. Tá? Outro enorme, só tenho agradecimentos a fazer. Paulo, até a próxima. Abração a todos aí. A todos. Valeu, abraço. Tchau, tchau.